Simbora para mais um Confeitando com HM Confeitaria. Gente, vamos fazer um bolo hoje todo lindo e delicado. Eu particularmente amo esse tema, acho ele muito delicado. Gente, essa telinha ajuda com que a cake não escorregue, sabe? Ajuda você a espatular e a tabinha do bolo não escorregar. Então, super recomendo. Comprei na Shopee. Comprei 3 baratinhas, acho que foi 3 por 25 e elas são laváveis, duras, então compensa. Eu começo aí colocando meu chantilly. Gente, olha que bolo mais lindo, que recheio mais lindo. Eu começo colocando, aplicando aquela camadinha de chantilly que eu sempre aconselho vocês a estar aplicando. E sempre aconselho vocês a não untarem a lateral do seu bolo. Passe uma faquinha na lateral, onde somente o fundo, facilita, ajuda demais. É uma série de cuidados que evita aquela bolha no bolo e que evita dor de cabeça, né? Porque a gente vai tentar consertar, fica feio, às vezes até mesmo na mesa do cliente dá aquela bolha. Eu vou usar o corante da Mago Bebê, rosa bebê. Ele vai dar um tomzinho bem claro, ele dá um tom de rosa bem diferente, é um tomzinho bem delicado, então eu super recomendo. Hidrato com leite condensado, pode ser o leite condensado da sua preferência. Eu gosto muito do Piracanjuba. Usava o moça, mas o moça estava muito caro, então para ter um preço mais acessível, eu uso o Piracanjuba. Gente, esse é o ponto do chantilly que ele tá hidratado. Quando você tira a espátula e faz aqueles biquinhos, sabe aqueles biquinhos que... Então, esse é o ponto dele hidratado. Se você tiver com dúvida, é só você arrancar a espátula do meio. Se fizer o biquinho, os biquinhos de chantilly, ele tá hidratado e ponto para usar e não vai rachar, porque às vezes aquela rachadura no bolo que dá, sabe? Que você vai pegar o bolo e tá rachado, é o chantilly mal hidratado. Ele que racha o bolo. Então, no caso, você hidratar bem o seu chantilly, não coloque a sua geladeira no máximo, coloque ela no mínimo, porque a minha geladeira para bolo confeitado, ela fica sempre no mínimo, porque o seu bolo já está gelado, o seu chantilly também está firme, então não necessita uma temperatura alta. Isso acontece para gelar o bolo ou para rachar o bolo. Então, hidratem bem o seu chantilly e não coloque a geladeira no máximo. Gente, quando vocês verem que faltou pouco chantilly para terminar o bolo, mas que aquelas sobrinhas vão dar, reutilize as sobrinhas para não dar desperdício de chantilly. Você consegue reaproveitar o seu chantilly, gastar menos chantilly no seu bolo, desperdiçar menos. Então, olha lá para você ver. Eu calculei que a minha sobrinha dava para tampar o meio, tampei o meio, alisei. Eu vou usar agora a espátula de número 15 da Blue Star. Vou usar o lado mais pequeno da sardinha e vou passando no meu bolo. Vocês podem ver que tem alguns, olha lá, tem uns bolinhas, tá vendo? Que vai dando. Então, eu conserto, passo de novo. Eu não aperto a minha espátula para consertar, porque o apertar da espátula provoca bolhas no bolo. Eu pude perceber isso em alguns bolos que eu apertei, então eu parei e as minhas bolhas de ar, graças a Deus, não tem mais acontecido. E eu faço a quina, né? Vou passando a espátula e vou limpando na minha outra espátula. Gente, outra dica. Escolha um canto da sua espátula para sempre estar passando a outra espátula para tirar o excesso de chantilly. Por quê? Porque se você passar na sua espátula toda, logo a sua espátula está toda deformada. Eu sempre passo no cantinho que não pega no bolo. Sempre o cantinho de cima. Para fazer esse espiral no meio, sem que tenha aquelas bolinhas, levante um lado da sua espátula. Levanta um ladinho mais do que o outro. Então, o chantilly ele não vai fazer aquelas bolinhas, sabe? No seu aspiral. Limpe a cake sempre, né? Porque deixa o bolo bem mais bonitinho. Até mesmo quando eu faço pigmentação do dourado, eu limpo a cake, porque eu sinto a agonia da cake suja. Vou aplicar então glitter pérola no meu bolo, para dar um toquezinho de delicadeza nesse bolo, porque ele é um tema muito delicado. E olha para você ver o charme que fica. E esse é o resultado do nosso bolinho tema mini. Que delicadeza, gente. Que lindo esse bolinho, todo charmoso. E deixe o seu comentário, a sua dúvida aí. Deixe nos comentários que, se eu puder, eu vou responder com certeza. Eu respondo a todos, gente. Sempre que possível. Se eu não responder é porque eu ainda não vi. Esse é o nosso resultado do bolinho. E vocês gostaram? Comente aí para mais vídeo. E, por favor, sigam a página.